Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui, segunda-feira, dia de jogo do Vascão. E olha, já vou chegar celebrando o nosso café com a nossa linda caneca, pedindo a você para deixar o seu like, comentar, curtir, compartilhar enquanto eu tomo meu cafezinho aqui, ó. Hoje é dia de Vascão e nós tá como, hein? Já no clima, claro, pra cima deles. Porque a vitória hoje em cima do Atlético Paranaense coloca o Vasco na 8ª posição. Internacional venceu ontem, colou no Vasco, o Inter tem 2 jogos a menos, o Vasco vai fazer o 23º, aí o Inter vai ficar com 3 a menos em relação ao Vasco, abrir distância para concorrentes diretos, é importante também. Então vamos embora. Quanto é que vai ser o jogo? Já coloca aqui o seu palpite. Verratti de volta. Mas olha só, estava olhando o retrospecto como visitante do Atlético Paranaense, e é um retrospecto bem interessante. Olha, tô jogando até na tela para você aqui. O Atlético Paranaense é o 4º colocado como visitante. Em 11 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. 11 gols marcados, 12 gols sofridos, 15 pontos conquistados fora da Liga Arena. E o Vasco, como mandante, é apenas o 9º. São números que chamam a atenção. São números que servem de alerta para o Vasco da Gama. Hoje eu quero gritar casaca. Mas não é um jogo fácil. Mas o Atlético Paranaense venceu o Fernandinho, por exemplo, que é uma peça muito importante. Verdade, você tem toda a razão. O Vasco vai ter a volta do Verratti. Ótimo, ótimo. Vai ter mais uma vez Paí. Mas o principal de tudo, torcedor, é ter do lado nós, o torcedor vascaíno. Esse faz toda a diferença no jogo de hoje. Porque é ele quem empurra os 90 minutos. Não deixa a poeira baixar. Não deixa o ritmo baixar. Porque, eventualmente, e claro, ninguém consegue 90 minutos em cima do adversário, o adversário se manda. O Vasco sai na frente, gol do Verratti. Aliás, uma boa para você fazer uma fezinha lá na KTO, hein? Verratti marca a qualquer momento, mas eu acho que ele abre o placar, hein? E com assistência do Adson. Pronto, já coloca lá, já manda esse seu palpite com o cupom Azevedo para ter 20% de bônus na sua chegada. Dá essa moral. Aí, o que vai fazer o Atlético Paranaense? Ele sabe que o Vasco, vencendo o jogo, ultrapassa o próprio Atlético e o Atlético Mineiro. Vai para a 8ª posição. Ele vai se lançar ao ataque. E óbvio que o Vasco, como qualquer outro time, acaba recuando. Existem times que têm já no DNA, na sua forma de jogar, no seu jeito de entender a leitura que o treinador quer, atacar o tempo todo. O Botafogo é um time assim. Quem acompanha os jogos do Botafogo, e eu narro muito para Flash Score os jogos do Botafogo, ele tem esse DNA. Mas ontem empatou 0-0, o John foi melhor em campo. Ok, mas o Botafogo joga sempre para frente, está sempre fazendo gols. Ontem foi um dos poucos jogos em que ele não fez gol. O Botafogo, por exemplo, como visitante no Campeonato Brasileiro, é o líder. Perdeu a liderança ontem, mas ele é o líder, ele é o melhor visitante. Somou já 22 pontos, porque joga para cima. E esse DNA o Vasco não tem mais. Ele tem feito o quê? Quando sai na frente, espera o adversário, porque o adversário vai se lançar, que vai ser o caso do Atlético Paranaense, porque ele sabe que perde a posição para o Vasco, e aí o Vasco tenta matar num contra-ataque. Sabe qual foi o melhor jogo do Vasco, para mim, no Campeonato Brasileiro? Foi contra o líder da competição, Fortaleza, que naquela época não era o líder. Lembra desse jogo? Nesse jogo, inclusive, mas o Hércules foi expulso. Esqueça a expulsão, o Vasco já mandava no jogo. Depois de lá para cá, sabe qual é o retrospecto do Fortaleza? 10 jogos, 9 vitórias e 1 empate. Isso mesmo, 9 vitórias e 1 empate. Engrenou o time do Vojvoda depois que perdeu para o Vasco. 3 de julho foi essa derrota no Rio de Janeiro. E foi a melhor atuação do Vasco. E sabe por que eu reputo como a melhor atuação? Porque nesse jogo o Vasco ficou em cima do adversário. Não deixou o Fortaleza respirar. Porque do lado de fora o torcedor empurrava o time também.
E hoje, esse vai ser o papel do torcedor, empurrar o time o tempo todo. 9 da noite já cantando no ouvido dos caras, perturbando o time do Furacão, colocando o Vasco para cima do Atlético, numa prévia do que vai ser quinta-feira, que começa a decisão da Copa do Brasil para o Vasco na fase quartas de final. E é de suma importância conseguir um ótimo resultado aqui. Vitória, bom resultado. Com distância no placar, 2 ou mais gols, excelente, espetacular, porque lá é muito difícil. O Vasco não costuma se dar bem lá. Mas quinta-feira é um outro jogo, é uma outra partida, com outros jogadores. Felipe Coutinho e Alex Teixeira vão voltar nesse jogo ficando no banco. Hoje estão fora. Vamos falar quem está dentro. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon e Piton. Hugo Moura, Cocão, Payet, Adson, Verratti e David. Hoje é o que tem de melhor no Vasco. Pô, mas quando o Coutinho... Hoje é o que tem de melhor no Vasco. Quando o Coutinho voltar querendo ficar e jogar, ele tem que encaixar no time. Ele precisa ter sequência. Mas ele não conseguiu ter sequência. Vai ser um jogador muito importante, mas hoje ele não está sendo. Então hoje quem é? É o Payet, que pode e vai fazer a diferença nesse confronto. É jogador de jogo grande. Verratti, que ontem foi muito elogiado pelo Ramon Dias. Tá 6 jogos sem vencer no Brasileiro, hein? Aí, Ramon! Toma um casaca de presente aí, Ramon. O senhor que disse, aliás, o senhor e seu filho, que nunca brigaram para não cair, tá na zona de rebaixamento, hein? Cada um com seus problemas. Mas ele elogiou muito o Verratti. Aliás, vocês viram o gol que o Pedro Raul perdeu? Meu Deus do céu. Já foi, já passou. E o Verratti foi de suma importância no ano passado. Como é nesse ano também, ele é o artilheiro do time. Ele briga na artilharia do Campeonato Brasileiro e olha que o Vasco está no meio da tabela. Com um time com as suas limitações, mas tem nos seus laterais e nos últimos jogos, nos seus pontas, os que dão assistência para ele. A hora que tiver constância dos laterais jogando bem como estão, Paulo Henrique e Piton, os pontas bem também, porque precisa ter sequência. O David e o Adson e o Payet, esses 5 caras para municiar o Verratti, aí esquece. Aí esquece. Olha, 1 da tarde eu convido você para hoje a gente zoar muito o Rei Kraus, porque ele tá borrado, tá com medo danado. E vamos falar muito sobre o jogo de hoje às 9 da noite. Abro a transmissão 8h15, contando com a sua participação e com uma surpresa nessa transmissão. Essa surpresa só vou contar na nossa transmissão. Quero saber se você chegou aqui até o final, já deixou seu like, comentou, compartilhou, quanto é que vai ser o jogo. É isso que eu quero ler aqui. Quem faz o gol da vitória do Vasco? Escreve aqui quem faz o gol da vitória do Vascão da Gama. Tamo juntasso e eu quero gritar muito casaca. Quem tá com a nossa caneca já brinda aí. Excelente dia para você, uma excelente semana e vamos juntos com o Vascão da Gama. Casaca! Na sua tela, no seu coração, com o nosso Vascão. Tchau!